Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou nutricionista e também voluntária da Amparo dos Pequenos e esse vídeo eu venho gravar referente a um alimento que algumas mães receberam. Então, primeiro esclarecendo, né? As mães que receberam esse brinde foi as mães que participaram da atividade do Dia dos Pais. Então, é bem interessante vocês ficarem ligados às atividades para ganhar alguma coisa extra que a gente for adicionar no dia a dia de vocês. Então, primeiro, em questão do alimento, foi o alimento arroz integral, né? O arroz integral é um alimento muito comum, então não somente para as mães que receberam, mas que queiram utilizar ou tenham interesse, então eu vou esclarecer alguns pontos referente a esse alimento, ok? Então, primeiramente, o arroz integral é diferente do arroz branco, primeiro pela quantidade de fibra que ele tem. Então, ele tem um benefício que ele ajuda no controle de quem tem diabetes, colesterol alto, e que ele vai ajudar a diminuir o excesso de açúcar, de gordura do nosso organismo. E acaba sendo um alimento muito nutritivo. Então, ele é interessante para todas as pessoas, inclusive as crianças, ok? E outra, como eu preparo esse alimento? Também é uma dúvida muito comum. O arroz integral, ele acaba sendo um alimento um pouco mais rígido, então você precisa ter um tempo maior para cozimento dele, se a gente compara o arroz branco. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando preparar o arroz integral é demandar mais tempo para o preparo, ok? Então, a gente tem 3 formas de preparar esse arroz. Primeira forma, assim como o arroz branco, então você prepara ele, porém a quantidade de água que você vai colocar no arroz integral vai ser praticamente o dobro da quantidade de água comparado ao arroz branco, ok? Então é importante vocês experimentarem sempre para ver se ele está muito rígido. Se vocês perceberem que ele ainda está um pouco mais duro, acrescente uma quantidade de água e deixe ele ferver aí por mais tempo. Então o arroz integral ele naturalmente demora mais para o seu cozimento. Segunda maneira de preparo é pela panela de pressão. Então você pode colocar a porção do arroz, mais a porção de água e colocar ali no cozimento. Em média, depois do chiado da panela, em torno de 7 a 10 minutos esse arroz já está pronto, né? Também é uma opção um pouco mais rápida para você fazer o preparo desse arroz. E terceira opção é deixar esse arroz de molho, assim como o feijão. Então você coloca o arroz, cobre ele com água e deixa por um período. Quando você for cozinhar ele, escorre bem, joga aquela água fora e faz assim como o preparo do arroz comum. A diferença do deixar de molho é que vai amolecendo um pouquinho mais esse arroz. Então, o tempo de cozimento e a quantidade de água não vai ser tão grande se você fosse colocar ele sem um molho, ok? Então, isso são algumas opções para vocês prepararem esse arroz integral e que pode facilitar no dia a dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse novo alimento. Obrigada e até a próxima!